Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos neste dia 30 de junho duas grandes festas, dois grandes apóstolos que são São Pedro e São Paulo. Os dois movidos por um mesmo sentimento, amor profundo a Cristo, trabalharam na ação pastoral e missionária da Igreja. Pedro e Paulo, de fato, são duas colunas fundamentais da ação da Igreja. São dois ícones necessários para a vitalidade da missão da Igreja. São dois braços das atividades fundamentais da Igreja fundada por Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, possuem diferenças, mas com os mesmos objetivos: anunciar o reino de Deus. E não só anunciar, mas expandir o reino de Deus, como fez São Paulo, por todo o Oriente, mostrando que a Igreja não pode estar fechada em Jerusalém, mas ela deve expandir-se, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem dirigida a todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos. Gostaria de ver um pouco, rapidamente, algumas características de Pedro e depois de Paulo. Pedro, de fato, foi o primeiro a proclamar a fé. Fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Pedro está bastante ligado ao judaísmo e por isso ele não pode ignorar as escrituras do Antigo Testamento e muitas vezes até de forma exagerada, colocando algumas atribuições, como a circuncisão, como algo necessário na continuidade da fé em Jesus Cristo. Mas, de fato, Pedro foi uma pessoa capaz de renovar a sua compreensão de igreja, a sua compreensão de fé. Pedro foi o grande amigo de Jesus, esteve com ele em diversas situações, dentre elas gostaria de destacar no Monte Tabor. Pedro estava no Monte Tabor com Tiago e João, e lá em cima ele teve uma grande visão, a visão de Jesus transfigurado, o que vai dar a Pedro uma motivação a mais para continuar o caminho de Jesus. Pedro tinha um coração muito humano. Gostaria de recordar quando Pedro negou Jesus, quando Jesus foi preso. O medo dele foi tão grande que lhe perguntaram: você não pertence ao grupo de Jesus, aos amigos de Jesus? E ele vai dizer: não conheço, não pertenço. Depois de 3 vezes que lhe perguntam, Pedro percebe o seu erro e aí ele chora. Existe uma pintura muito esclarecedora, ilustrativa desse momento de arrependimento,
feita por El Greco, que se encontra no Museu de Toledo, na Espanha, onde aparece Pedro com os olhos cheios de lágrimas. Mas o importante é que ele foi capaz de recomeçar, foi capaz de repensar a sua atitude, ele se arrependeu profundamente e se colocou cada vez mais ao lado de Jesus, testemunhando a sua fé num dos momentos mais difíceis, quando exatamente é perguntado pelo próprio Cristo: Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí ele diz: olha, as pessoas dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Então Jesus olha no rosto de Pedro e vai dizer: Pedro, e vós quem dizeis que eu sou? E ele responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi uma resposta que atingiu certamente de alegria o coração de Jesus, porque ele estava reconhecendo em Jesus o esperado no Antigo Testamento, o Messias, que vinha trazer para o mundo a mensagem da Boa Nova, a salvação. E diante disso, Jesus vai dar a Pedro uma das mais importantes missões, tarefas, e vai dizer: Pedro, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja como Jesus ainda confia num pecador, confia em Pedro, dá a Pedro a missão mais importante. Então é verdade que ele vai ser o primeiro Papa. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outros termos, cuide delas. Dê a elas todo o carinho, toda a força, tudo aquilo que é necessário para que elas possam, de fato, caminhar no seguimento do Evangelho. Pedro, primeiro Papa. Nós estamos também recordando o Papa Francisco. Papa Francisco, que de fato é o Papa que está na sequência de todos os Papas. E o nome Francisco já é um ícone importantíssimo, porque recorda aquele jovem Francisco que se despojou, que cuidou dos leprosos, dos doentes, que procurou dar a sua vida para todos os pobres e necessitados. O Papa Francisco tem muito disso. Ele é um homem que não está preso à burocracia, ao triunfalismo, mas é um homem que tem um coração de irmão, um coração de pai, um homem que descobriu o essencial do cristianismo, que é servir as pessoas. E é isso que ele nos pede nesse tempo de papado,
que podemos dizer que são uns 4 anos aproximadamente, onde ele não só fala, mas através das suas atitudes nos ajuda a compreender melhor a missão de Jesus Cristo. Então aqui cabe uma reflexão acerca da maneira como nós vivemos o Evangelho. E o Papa, para nós, deve ser um grande líder, não só de uma palavra que ilumina, mas de atitudes que mostram o que significa viver a fé em Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, vamos refletir um pouco sobre Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo se converteu no caminho de Damasco, e aí aos poucos ele foi mudando a própria vida. Mas a grande característica de Paulo é ter imprimido na igreja a ação missionária, uma ação que se abre para o mundo, uma ação que deve ser uma igreja, como disse o Papa, em saída. E por isso Paulo sempre está buscando novos povos, novas culturas, pregando a palavra de Deus na Ásia Menor, vai pregar a palavra de Deus na Grécia e tantos outros lugares, não só pregando, mas fundando comunidades. E depois essas comunidades são fortalecidas por ele através das cartas e das visitas que ele vai no decorrer da sua vida fazendo. Hoje podemos dizer que a igreja que vivemos nesses tempos é uma igreja missionária, graças à força, coragem de Paulo. Se Paulo estivesse hoje falando, ele certamente falaria na televisão, certamente falaria no rádio, certamente faria tantas viagens pelo mundo. Aliás, nesse sentido, o Papa Francisco, assim como o Papa João Paulo II, mostram o quanto eles têm do exemplo de São Paulo. A mensagem do Evangelho não deve estar fechada num território, numa igreja. A mensagem do Evangelho deve caminhar, deve ir ao encontro das pessoas. Todos os seres humanos têm direito de conhecer Jesus Cristo, de conhecer a sua mensagem. Então Paulo é o missionário por excelência. Então nós já vimos aqui 2 grandes colunas da igreja. De um lado, Pedro, que é aquele que fundou a igreja, que não desprezou a herança de Israel, e isso nós devemos cultivar, devemos reverenciar e estudar. E de outro lado, o Paulo, esse grande homem que se converteu, que mudou de vida, mas percebeu que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que deve ser comunicada a todas as pessoas. Ele fez grandes viagens missionárias e a única atitude dele foi de ser fiel a Jesus Cristo, de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Mas outro elemento é importante. Pedro e Paulo foram mártires. Eles morreram em Roma, derramando seu sangue pela causa do Evangelho. Foram presos, açoitados, mas não tiveram nenhuma reserva em relação à própria vida. Tudo o que eles queriam era que Jesus fosse conhecido.
Quando Paulo estava no final da sua missão, da sua vida, ainda ele teve uma expressão que deve nos animar: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós deveríamos fazer o possível de colocarmos a nossa prática cristã, de um lado, com uma mão segurando e reverenciando a herança de Israel, mas do outro lado, sair de nós mesmos, para irmos ao encontro das pessoas, levando a palavra de Deus, Jesus Cristo. A igreja, de fato, tem esta grande característica de ser a igreja de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas, porque é isso que Jesus proporcionou a todos nós. E a salvação perde o sentido se ela ficar apenas em pequenos guetos, em pequenas aldeias nesse mundo. O mundo todo é chamado a viver o Evangelho. É por isso que Jesus disse aos apóstolos: ide, pregai a boa nova a todas as pessoas, a todos os povos, em todo o mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a festa de São Pedro e São Paulo é uma festa que deve nos ajudar a rever a prática da própria igreja, a nossa prática, a rever a nossa comunidade. Será que a nossa comunidade está aberta para a ação missionária? Será que a nossa comunidade se preocupa em conhecer as pessoas de outras culturas que residem também na comunidade e que também têm o direito de conhecer a palavra de Deus? Então, meus queridos irmãos e irmãs, com estes sentimentos, vamos pedir que o Senhor, que é de fato nosso pastor, nosso guia, nos ajude a caminhar para fora de nós mesmos, ir em busca de todas as pessoas que querem conhecer, têm sede da palavra de Deus. Essa igreja universal precisa de fato ser despertada na comunidade e na nossa vida particular. Que Deus os abençoe e nos fortaleça na ação missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.